Abacuque capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 4. É difícil encontrar isso. É difícil encontrar Abacuque. Abacuque 1, do versículo 1 ao 4. Que é um livro muito pequenino também. Eu fiz batota, fui mesmo. É no fim do Velho Testamento. Abacuque 1, do 1 ao 4. Abacuque só tem 3 capítulos, é bastante isso é uma curto. página, duas folhas. Então diz assim: Glória a Deus. advertência revelada ao profeta Abacuque. E ele começa: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo o lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Vamos focar aqui nos primeiros versículos, quando Abacuque, que era um profeta do Senhor, ele dirige-se a Deus de uma forma questionativa, não é? Ele faz perguntas ao Senhor, ele está interessado em entender. Talvez ele tenha aqui alguns sentimentos de sente-se injustiçado, sente-se não ouvido por Deus, sente-se ignorado, não é? Sente que aquilo que ele faz talvez não esteja a dar resultado, sente que o trabalho dele não esteja a gerar resultado, e ele está numa fase da vida que muitos de nós passamos, aquela fase de questionar, aquela fase de olhar e de não entender bem o que é que está a passar e de fazer perguntas difíceis, não é? Então Abacuque ele começa e ele pergunta: Senhor, por quanto tempo é que isto vai acontecer sem que tu ouças? Até quando é que eu vou gritar a ti que há violência, que a corrupção, que a injustiça está por todo lado e tu não vais ouvir? Eu não acredito que Deus não ouvia. Deus ouvia, obviamente. Mas eu acredito que Abacuque precisava externar aquilo que vinha no coração dele para que ele entendesse como é que Deus realmente agia, como é que Deus realmente fazia, não é? Muitas vezes nós temos que entender que a nossa tentativa de agir e o nosso sentido de justiça nem sempre é o que Deus tem. Nem sempre a nossa forma de fazer é a forma que Deus tem para fazer. Nós temos um sentido de justiça que é nosso, é próprio. Nós achamos que nós ou alguém é injustiçado, nós achamos que a justiça é isto, mas a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus, ela é incorruptível, ela não muda. Amém. Deus é justo em todo o tempo, mesmo quando ele zangava-se com o seu povo e mesmo quando ele amava profundamente o seu povo. A sua justiça estava constantemente. Deus foi completamente justo quando ele trouxe a destruição sobre a sua nação, mas ele também foi completamente justo quando ele sacrificou o seu próprio filho para morrer por nós. Entendes? A justiça de Deus, ela é imprescindível na nossa vida, nós não podemos viver sem ela. Só que às vezes o nosso conceito de justiça é um pouco diferente e nós fazemos esse tipo de questionamentos a Deus que não são inválidos, são válidos, não é? Nós não podemos ficar parados deles. Se vocês forem ver a história de Abacuque no resto dos 3 capítulos, que é bastante curto, vocês conseguem ler em, 15 minutos o livro de Abacuque, não é? Já leu um livro da Bíblia, já é muito bom. Então, nós vemos aqui que no primeiro capítulo, ele pede a Deus justiça, não é? Ele pede a Deus justiça. Às vezes a justiça de Deus não se alinha à nossa justiça. Nesse caso aqui, o Senhor revelou a Abacuque que ele ia ele estava a planear justificar e trazer justiça sobre o povo através dos babilônios, não é? Coisa que ele realmente fez.
E ele realmente, depois no capítulo 12, até se opõe a Deus, porque ele não queria que fossem os babilónios a fazer esse tipo de justiça. Ele achava que não devia vir de um povo ímpio, ele achava que devia vir do próprio Deus ou de outra forma, não é? E no capítulo 3 ele acaba por se render ao Senhor, não é? E ele dedica o capítulo 3 como se fosse uma oração e uma ação de graças ao Senhor. Então nós vemos aqui um processo de alguém que estava perturbado, tinha o coração perturbado, precisava de respostas e sentia-se um pouco no escuro, um pouco perdido, um pouco sem direção, como talvez tu possas sentir. Talvez sintas que estás num momento da tua vida em que há muitas mais perguntas, há muitas mais pontos de interrogação à tua frente do que certezas, não é? Há muitos mais, eu não sei o que vou fazer, o que é que eu vou fazer, onde é que tu estás, Deus, porque é que não ages aqui, porque é que não abres essa porta, porque é que deixas fazerem isto, porque é que deixas fazerem aquilo, do que certezas absolutas, não é? Nós temos que andar para além das dúvidas, mas as dúvidas, elas são legítimas. Então eu quero te dizer hoje que tu tens que fazer as perguntas sinceras, ok? Amém? Faça perguntas sinceras a Deus. Não faças perguntas que não venham do fundo do coração. Faz perguntas sinceras. Faz questionamentos sinceros. Não te esqueças que Ele é Deus, mas também vem diante de Deus com um coração quebrantado, um coração humilde, mas um coração sincero, um coração honesto, que realmente está diante de Deus e que entende o relacionamento que tu tens com Ele, de amor, de amizade, de carinho, de pai para filho, de senhor para servo, e fala com o teu Deus, e questiona o teu Deus. Muitas vezes nós ficamos presos com sentimentos que deixam-nos cada vez piores, entendes? E nós não os levamos a Deus, mas nós os levamos a amigos, nós os levamos a confidentes, e muitas vezes nós murmuramos ao fazer isso, ao levar a pessoas que não entendem o que estamos a passar, e nós acabamos por pecar a fazê-lo, porque estamos a cometer um pecado de murmuração, sendo que Deus já sabe o que vai no nosso coração. Então, se Ele já sabe o que vai no nosso coração e Ele não nos culpou por causa disso, porque é que Ele nos iria culpar se nós falássemos, externássemos esse problema diante do Senhor? Eu quero te dizer que Deus, Ele é Deus para tudo, amém? Deus não é Deus para quando tu estás super bem, Deus não é Deus para quando está tudo bem, está tudo a correr bem, tu tens pensamentos maravilhosos, incríveis. Deus é Deus no momento da tua maior angústia, no momento em que tudo está impossível, em que tu não vês saída, em que o mundo à tua frente é escuro, não tens nenhum tipo de mão a puxar-te e a dar-te a solução. O Senhor pode ser essa solução, não é? O Senhor, como nós gostamos de cantar, gostamos de dizer, Ele é um farol. Para que serve um farol? Um farol, ele serve para que no momento em que nós estamos perdidos no mar à noite, não é? Um navio está perdido no mar à noite e ele não sabe onde é que é a terra, não sabe qual... há um perigo muito grande daquele navio, se ele não for guiado, de ele ir contra aquelas rochas, não é? E poder danificar-se, poder partir e poder perder-se completamente. E o farol serve para dizer, primeiro, aqui tens terra firme, aqui tu tens direção, e segundo, eu vou-te direcionar, eu vou-te apontar o caminho certo. Então o farol, ele é uma segurança para qualquer marinheiro que está perdido, que não sabe onde está. Talvez um farol seja o primeiro sinal de que há terra firme, não é? Para quem andava semanas e meses à espera de encontrar essa terra firme. Então o Senhor, ele serve como farol, e o farol é um lugar seguro. Amém? O lugar seguro, ele não é feito para quem já está seguro, é feito para quem precisa de segurança. Lembro-me agora também das montanhas de Gileade. Eram cidades no antigo Israel que eram feitas para segurança. E muitas vezes Gileade é chamado para... é comparado a um lugar de socorro, de segurança. Todos aqueles que estavam a ser perseguidos, todos aqueles que precisavam de segurança e de socorro, iam para as montanhas de Gileade, e lá eles encontravam segurança, lá eles encontravam compaixão, lá eles encontravam um porto seguro, um farol para que eles pudessem ser alimentados, cuidados e seguros. Amém?
Deus, Ele estabelece em nossa vida portos de segurança para que nós possamos, no momento de escuridão total, ter um caminho, ter uma direção, ter algo para o qual nós possamos apontar. Então o Senhor, Ele está sempre disposto a mostrar-nos qual é o seu farol, qual é a sua luz. O Senhor está sempre disponível para nos mostrar qual é a sua vontade. Nós temos que ouvi-lo, temos que entender e temos também que ser sinceros naquilo que nós vamos perguntar a Ele. Amém? Lá em Salmos 6... Aleluia, Pai. Lá em Salmos 6, do 1 ao 10, diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar imundo de noite na minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Então, nós vemos aqui como é que o salmista chegou diante de Deus numa angústia profunda, num medo profundo, numa dificuldade profunda. Nós sabemos que esses não são momentos que nós temos que ficar, porque ficar nesses momentos é uma receita clara para problemas muito maiores emocionais no futuro, não é? Mas são momentos em que realmente se nós nos virmos neles, a saída mais próxima deles é entregá-los ao Senhor. É poder falar com o nosso Deus, chegar a Ele, chegar ao seu trono de glória com naturalidade, chegar ao seu trono de glória com o coração entregue e poder dizer ao nosso Deus e poder ser sincero com Ele e fazer as perguntas certas. Senhor, o que é que está a acontecer? Eu estou angustiado, eu estou triste. Esse é o primeiro passo para que nós possamos enxergar alguma luz. Amém? É nós pegarmos na situação, no problema, nas dificuldades, nós pegarmos na angústia que nós temos no coração e podemos olhar para o Senhor. Podemos olhar para Ele, podemos entregar nas mãos dEle. Amém? Depois nós temos que entender que após nós falarmos, após nós deixarmos tudo na presença do Senhor, após nós rasgarmos o coração diante dEle, após nós mostrarmos a nossa angústia, nós realmente entregarmos diante dEle tudo o que nós estamos a passar, é importante ouvir o que Ele tem para dizer. É importante ouvirmos o Espírito. É importante que nós possamos ter os ouvidos afinados para quando Ele falar, seja o que Ele for dizer, nós possamos entender e nós possamos aceitar. Amém? Então, nós devemos ouvir até das formas que nós não achemos que possam ser transmitidas. Então, Deus usa vários canais que não sejam apenas uma voz audível na nossa mente, não é? Deus usa vários canais que não seja apenas uma visão muito clara à nossa frente. Deus usa várias coisas para poder falar. Ou seja, o seu meio de comunicação é diferente daquilo que nós usamos muitas vezes. Então é importante para nós podermos ouvir a palavra de Deus, ouvir o Senhor verdadeiramente. Claro, vamos ouvir através da Bíblia, não é? Vamos ganhar fé a ouvir a palavra de Deus, mas nós também vamos ouvir a nossa vida, vamos estar atentos, vamos abrir os nossos ouvidos para a nossa vida, para aquilo que está à nossa volta, e vamos começar a entender que o Senhor revela-se através da criação, da nossa vida, revela-se através da nossa família, através das pessoas que amamos. Deus revela-se, Deus fala através de um abraço, Deus fala através de uma palavra de consolo, de conforto. Nós pedimos a Deus, não é? Deus, fala comigo, por favor, qual é a resposta para o meu problema? E de repente nós dizemos isso à frente do irmão, aquele irmão diz: irmão, eu estou contigo, eu estou a orar por ti. E nós muitas vezes temos o descaramento, eu até digo, de dizer: olha, mas podes orar, mas eu não preciso disso. O que eu preciso é que Deus faça alguma coisa. Eu não preciso, oração já tive muita, já estou farto de orar. O que eu preciso agora é que Deus faça alguma coisa. E eu quero te propor que talvez Deus esteja a fazer alguma coisa naquele momento. Talvez aquele irmão que está a olhar para ti com amor, com compaixão,
Ele quer mesmo orar por ti e talvez a oração dele faça a diferença total na tua vida. Amém. Nunca aches que Deus tem que falar contigo da forma que tu queres ouvir. Tu é que tens que afinar o teu ouvido para captares a mensagem de Deus, não é? Vocês que já são mais velhos, que usavam rádio antigamente, como é que se fazia com o rádio? Não é? Existem as ondas, não é? De rádio, e cada rádio, cada emissora de rádio fica sintonizada numa onda específica, não é? Numa frequência específica. E se eu quero ouvir a cidade ou sei lá quais é que são, cidade, RFM, Renascença, comercial, meu Deus, já não ouço para aí há 3 anos rádio. Mas quando nós queremos ouvir a rádio, quando queríamos antigamente, que era muito, muito comum, não é? Mesmo em casa, nós temos que entender que nós precisamos sintonizar a frequência daquela rádio que nós queremos ouvir, não é? Então o trabalho é nosso, o sinal já está aí, entendes isso? É um sinal invisível, o sinal de rádio é um sinal invisível, são ondas invisíveis e ele está sempre aí. Qual é a diferença entre nós captarmos ou não? É nós podemos fazer a sintonia no nosso aparelho para captá-lo. Então, Deus está sempre a falar, Deus está sempre a mostrar. A sua palavra está sempre através de pessoas, através de coisas. Nós não precisamos ouvi-la através do nosso ouvido físico, humano, através dos nossos 5 sentidos humanos, para que nós entendamos que é a palavra dele. Talvez ele fale de uma forma muito mais especial do que tu estejas à espera, mas talvez ele fale de uma forma muito normal. Amém? Verdade. Então nós precisamos entender que Deus fala como Ele quer falar. Amém. Nós é que temos que sintonizar para ouvir a voz dele da forma correta. Amém, Jesus. Glória a Deus. Lá, mesmo em Abacuque 1, versículo 12 até ao 13, diz assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Então, porque toleras perversos, porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Aqui em Abacuque 2:1 diz: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, Abacuque teve que se posicionar como sentinela para poder aguardar a resposta de Deus. Então, uma coisa é o seguinte: quando tu realmente és sincero, fazes perguntas honestas, sinceras ao Senhor, e o teu coração é derramado diante dele, prepara-te para ouvires a resposta dele. Amém? Coloca-te, sintoniza os teus ouvidos na estação correta. Ouve a palavra dele. Para Abacuque foi ficar de sentinela. Sentinela é alguém que está sempre à espera. O sentinela não pode dormir, porque se ele dormir ele pode perder a mensagem. Um sentinela fica à volta dos muros da cidade para proteger a cidade, porque se ele adormecer e aparecer um invasor, pode ser por culpa dele que aquela cidade é invadida. Então o sentinela não pode dormir no trabalho, entendes? E tu não podes ficar à espera dessa resposta do Senhor sem estares preparado para ela. Então, primeiro faz perguntas certas, depois espera respostas certas e prepara-te e afina a tua sintonia para que tu possas entender qual é a resposta verdadeira do Senhor. Amém? E eu creio que para 99% das coisas que tu estás a passar já tem a resposta. Amém? Elas estão todas aqui na palavra de Deus. Todas aqui. E se tu precisas de ajuda, o Senhor ainda usa pessoas para interpretar essas respostas que estão aqui. Então é muito normal nós termos dúvidas, mas essas dúvidas, tu tens que entender que o Senhor, Ele está disponível e Ele já quer te dar a resposta para essas dúvidas. O Senhor não te quer deixar sem resposta. Amém? Ele não deseja isso, Ele não quer isso. Mas tu tens que entender que é preciso ouvir da forma correta. Amém. E depois, uma questão muito importante também é a espera, é aguardarmos o momento certo do Senhor para que Ele possa mostrar-nos verdadeiramente qual é o caminho. A espera é um processo muito importante que todos nós temos que passar para qualquer coisa, não é? Peter Marshall, que era um pregador, ele diz assim: olha, ensina-nos, Senhor, a disciplina da paciência, porque esperar
é muitas vezes mais difícil do que trabalhar. Então, muitos de nós têm o sentido, não é? De ir ao trabalho, de ir conquistar, de ir ter as coisas que nós pretendemos, e nós temos o sentido de fazer e de trabalhar. Muitas vezes é mais difícil esperar, não é? Ter paciência no momento certo, na hora certa. A gente, hoje em dia, nós vivemos num mundo que nós temos respostas imediatas a problemas, às vezes, que há 20 anos atrás essas respostas demorariam dias, hoje demoram milésimos de segundo a chegar até nós, não é? Já se fez um estudo que um adolescente de 10 ou 12 anos, ele já tem acesso a mais informação do que um imperador romano no auge do seu império alguma vez teve. Para tu teres uma ideia, o imperador romano, ele mandava no mundo que existia naquela época, não é? Ele era dono de tudo. E um jovem, adolescente, da idade, não é? Temos aqui o João, já tem acesso a mais do que um Júlio César, do que um Nero, aqui, neste aparelhozinho. Então imagina numa questão de 5 ou 6 anos, que é quando os smartphones começaram realmente a ser essa máquina que são. E imagina nos últimos 10 anos que a internet deu o boom, não é? E a informação veio de uma forma imensa. Diz que nós vivemos na era da informação realmente. E imagina se o nosso cérebro está preparado para isto. Se nós vivemos milhares de anos a ter que ler livros para obter o conhecimento e ele entrar de forma normal na nossa mente. Aqueles imperadores antigos, eles tinham que enviar um emissário. O emissário ia, levantava no cavalo, corria durante 5 dias, não é? Chegava a outra pessoa, a outro reino, e dizia: olha, o meu rei mandou dizer que esta terra não sei o quê. Aí o outro dava a resposta, aí mais 5 dias para voltar, não é? Imagina como é que a informação era passada. Hoje em dia, não é? Um presidente da república, um governador, ele pode mandar aqui uma mensagem, pumba, já chegou, e já temos acesso a tudo. A gente vai no Wikipedia, nós temos acesso à enciclopédia do mundo inteiro, não é? E nós questionamos, é um efeito realmente que pode ser muito nocivo, a quantidade de informação que nós temos concentrada na nossa vida. E o facto de que tudo o que nós queremos, nós temos a satisfação rápida, instantânea de ter aquilo que nós queremos. E quando nós vamos crescendo, isso é um problema ainda maior para quem é jovem, porque nasceu nessa era digital e mesmo com 1 ou 2 anos de idade já tem um tablet para ficar a mexer, já vê televisão, e tudo o que ele pesquisa, na hora ele chega. Preocupa-me como é que os nossos jovens de hoje, que nasceram depois do ano 2005, 2010, como é que eles vão encarar quando eles tiverem que esperar muito tempo e ter paciência e ter consistência e ter perseverança para lutar por algo mais difícil na sua vida. É difícil nós entendermos o tipo de malefício que isso vai trazer para o futuro. A internet é uma coisa maravilhosa, queridos, amém? É muito melhor do que pior, atenção. Graças a Deus todos nós usamos e não podemos ser hipócritas, amém? Não podemos. Mas entenda uma coisa, nesta era em que nós vivemos, em que tudo é rápido, tudo está na ponta dos dedos, eu tenho medo que nós possamos olhar para uma resposta de Deus, para uma ação do Senhor e desesperarmos, sendo que o momento de Deus não é o nosso momento, não é? E isso diz muito, eu vou repetir porque é verdade. Existe o tempo Cronos, não é? E o outro tempo que é o Kairos. O tempo Cronos é o tempo humano, é o tempo que tudo acontece, não é? Que a Terra demora 1 ano a dar a volta ao Sol e um dia a dar a volta a si mesmo. Isso é o Kairos, é o tempo que nós esperamos, são os segundos, são os minutos e etc. Em que há um passado, há um presente e há um futuro. O tempo Cronos. O tempo Kairos é o tempo de Deus, é um tempo que não obedece a essas leis de passado, presente e futuro. Para o Senhor tudo o que Ele vê é agora, entendes? É um bocado difícil de entendermos,
mas Deus não olha para o nosso passado como se fosse passado e nem para o nosso futuro como se fosse futuro. Ele olha para nós, entendes? É como se nós estivéssemos constantemente na presença dele. Então, para Deus, como a própria palavra diz, não é? Um dia é como 1000 anos, não é? E 1000 anos é como um dia. Por isso, o tempo de Deus para a tua vida não é o teu tempo. Amém. O momento de Deus para a tua vida não é o teu momento. A hora de Deus para a tua vida não é a tua hora. Não é porque a sociedade diz que aos 18 anos tu tens que ter isto ou aquilo definido. Não é isso que Deus tem para ti se Ele não quiser. Amém? Não é porque a sociedade diz que tu tens que esperar até aos 30, 40 para te casares. Não é isso que Deus quer para ti, porque Ele quer algo específico para ti. Não te deixes entrar no molde de que toda a gente faz e que toda a gente é igual, tu também tens que ser. Faz o que é certo, faz as coisas no tempo certo do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha a resposta do Senhor no versículo 2. Então, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Amém, Pai. Isaías 40, 26 diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama ao Jacó e porque se queixa ao Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e ele não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Amém. Voa alto como águias, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Então, Deus é capaz de mudar o tempo cronos que nós estamos acostumados e transformar o tempo humano no tempo dele. Então deixa de achar que as coisas têm que acontecer na tua hora, no teu momento. Começa a perguntar a Deus: qual é a tua hora, Senhor? Qual é o teu momento, Senhor? Talvez isto seja para agora, talvez isto seja para depois. Talvez isto já devia ter sido para ontem, eu ainda estou a esperar. Mas talvez já devia ter sido para ontem e eu ainda estou à espera para fazer. Qual é a tua hora, Senhor? Qual é o teu momento? Mostra-me, Senhor, mostra-me. Eu quero fazer as coisas no momento certo e na hora certa. Amém? Essa é uma questão muito importante. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. E o último ponto Oh, Espírito Santo. é ter fé, não é? Porque nós não podemos esperar sem ter fé. O Martin Luther King, que é um pregador, toda a gente sabe quem é, não é? Ele lutou pelo fim da escravatura, não, mas pelos direitos iguais nos Estados Unidos, para a comunidade negra, e foi um pastor, pregador muito conhecido e um ativista social também muito conhecido. Foi um homem de fé e ele tinha discursos incríveis, não é? Ele chegou a dizer, não é? Toma o primeiro passo em fé. Tu não tens que ver toda a escada. Tu só tens que dar o primeiro passo. Então, às vezes, nós na vida somos habituados, não é? A dar passos seguros e calmos só naquilo que nós sabemos qual é o resultado final, ou nós só subimos uma escada que sabemos que vai dar a algum sítio, não é? Ou uma escada que temos a certeza que está segura. Porque nós temos medo de ir para algo que pode nos ferir ou nos magoar. Então, quando Deus nos diz para ir em frente ao desconhecido, para algo que nós não sabemos qual vai ser o resultado, nós transferimos esse medo humano para a nossa vida com Deus, não é? Deus, eu vou dizer uma coisa, Deus adora desafiar-te para coisas novas, não é? Não é um desafio de te fazer mal,
Deus adora chamar-te para coisas novas. Deus adora que a tua fé seja levada mais além. Porque a tua fé só pode ser exercida quando tu não sabes qual vai ser o resultado daquilo que tu estás a fazer. A tua fé só pode ser exercida quando tu és chamado às vezes a dar um salto no escuro ou a dar o primeiro passo, como diz aqui, numa escada que tu não sabes onde é que ela acaba. Isso é fé, porque se tu souberes qual é o material, onde é que a escada acaba, qual é o tamanho, quantos degraus ela tem, já não é fé, é simplesmente caminhar. Tu vais ter outras qualidades que vais ter que exercer, mas a fé não é uma delas. A fé só existe quando não existe uma prova concreta de que aquilo vai dar certo, mas eu confio e tenho fé em quem me pediu para ir por aquele caminho. Amém. Então, tu tens que entender uma coisa muito importante. Deus falou, tu esperaste, Deus falou. E quando Ele fala, nós temos que entender que tudo o que é necessário para começar já está nas nossas mãos. Amém? Tudo que é necessário para começar já está nas nossas mãos. Então, muitas vezes Deus diz e nós, 90% das coisas que Deus nos diz, nós pensamos, meu Deus, mas isso é muito difícil, ou eu não tenho o que eu preciso para fazer isso. Não é? E realmente é difícil, não tens o que é preciso, o que tu pensas que é preciso, mas tu tens o que é necessário. Amém. Se Deus te deu algo para tu fazeres agora e um momento dele chegou para tu realizares essa obra, é porque tu já tens tudo o que é necessário para fazer. Tu tens é começar a pôr em prática a tua fé. Começares a pôr em prática a fé que o Senhor colocou em ti e a fé que Ele deseja para a tua vida. Lá em Abacuque 2, versículo 3 diz: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque precisou de fé para entender que a mensagem estava a caminho, não é? Ele precisou de fé para entender e para esperar no Senhor. Lá em Hebreus 11 tem a definição de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza daquilo que esperamos. E é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho do que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar.
Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. E por aí continua. Porque nós não podemos olhar para esses homens da palavra de Deus, para o exemplo de cada um deles que nos inspiram, que nos levam a ser pessoas melhores, sem o elemento de fé. Não existe esperança em Deus, não existe sair da escuridão, não existe olhar para um farol e ter esperança sem fé. Então eu quero dizer-te que tu não precisas saber tudo aquilo que está à tua frente. Tu precisas é de entender que o Senhor está a falar, que tu precisas ouvir a voz dele, que o Senhor tem planos bons para ti, os planos dele não falham, não são planos para te trazer perdição, para acabar contigo, para acabar com a tua vitalidade, com a tua alegria, com a tua esperança. Os planos dele são planos para te prosperar, para te trazer vida, e só que os planos dele, para serem postos em prática, precisam de entender que há um tempo e que esse tempo requer muita fé para que tu possas viver esses planos. E a cada dia vai ser uma aventura nova. Por isso é que eu disse que o Senhor gosta muito de desafiar a tua fé, de te levar a um lugar novo. Então o Senhor hoje pode dizer-te que Ele quer fazer isto contigo e Ele depois vai expandir essa promessa na tua vida à medida que tu fores respondendo ao que Ele tem para ti. Viver com Deus é uma aventura. Não existe melhor aventura do que essa, que é poder entregar a nossa vida a Ele e poder entregar tudo a Ele e poder dizer ao Senhor: Deus, eu sei que eu estou um pouco perdido às cegas, não sei para onde ir. Eu tenho um farol, eu tenho uma luz, és tu, mas eu vou para onde tu quiseres. Mas vai comigo, Senhor, ajuda-me, porque no momento em que eu tiver dificuldades, tu vais-me guiar, tu vais-me segurar na mão e tu vais-me levar. Mas confia, querido, que Ele tem o melhor para ti. Amém? É isso que eu quero partilhar contigo e quero trazer um pouquinho de esperança nesses dias, talvez conturbados para a tua vida, talvez sem esperança, mas entendendo que tu és muito, muito importante para o que Deus tem na tua vida, para o que Deus tem para fazer na tua família e na tua casa. E eu creio que tu vais ser uma peça fundamental para aquilo que Deus quer trazer à tua volta. Está bem? Então fica com essa palavra e que Deus possa te abençoar. Amém?